nessa noite vamos ministrar sobre a família de Deus. E essa família de Deus não é a família, a célula base da sociedade que nós tratamos em um exemplo, em uma pregação na primeira quinta-feira desse mês, mas é a igreja como família, tá certo? A igreja como família. Então é a família de Deus que, segundo o apóstolo Paulo escrevendo, Efésios capítulo 2, versículo 19, ele trata. E nós vamos então abordar sobre esse tema nessa mensagem. A família de Deus. Diz assim um texto, irmãos: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vamos ler todos juntos, agora naquela versão ali que eu botei ali o texto. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Deus tem uma família, não é? E nós percebemos, irmãos, que, assim, um contexto rápido do texto. Havia um clima de animosidade, né, entre gentios e judeus. Os gentios eram aqueles que estavam mais distantes, que o apóstolo Paulo coloca aqui. Aqueles que estavam mais distantes. Porque Cristo veio por intermédio da nação judaica. Eram os que estavam mais perto, os judeus. E esse clima de animosidade apresentava um cenário de divisões. Parece que a gente está lendo algo relativamente ligado a hoje, não é? Porque essas coisas ruins não morrem assim tão fáceis. E no tempo ocorriam essas divisões, e hoje nós percebemos, ver se o cenário não se assemelha. Por exemplo, divisões por questões raciais. Judeus não falavam com samaritanos. Havia uma intriga de árabes e judeus que até hoje permanece. Então, questões raciais, divisões por questões religiosas. Tem gente hoje que coloca a religiosidade, porque a religião é boa. Agora, a religiosidade não. A religiosidade por si só, ela é danosa. E por questões religiosas, muitas vezes tem se matado. Tem procurado-se divisões no cenário, né, de uma nação, de uma cidade, do povo. E por questões políticas também. Então haviam essas divisões. As questões raciais, religiosas e políticas criavam um clima de animosidade no cenário entre gentios, que eram aqueles que faziam parte dos povos que não ainda tinham sido alcançados pelo Evangelho, e entre judeus. Só que o apóstolo Paulo vem nesse texto e diz que Cristo Jesus, ele veio e quebrou, ele quebrou esse muro, essa divisão aí. E hoje nós sabemos que essas divisões, que eram verdadeiros muros, Jesus inaugurou um novo tempo, onde os que creem nele estão unidos em uma só família espiritual. Eu não tenho, exceto aqui o de Fernando, que é meu irmão, né, de sangue, eu não tenho o mesmo sangue em termos de hereditariedade, consanguinidade, nada disso. Com os irmãos, mas dentro do nosso coração, metaforicamente, ocorre o correr do sangue de Cristo Jesus, que nos libertou e que nos uniu pelos laços da cruz, de que ele foi lá objeto de sacrifício. Ele mesmo se entregou. Então ele inaugurou essa família espiritual. Por isso que nós chamamos irmãos uns aos outros, não é? Eu vi há um tempo atrás um líder aí de uma grande igreja aqui no Brasil e está no mundo também, não é? Ele dizendo que se chama, não orienta ninguém a chamar o outro de irmão, não é?
vão e tem essa coisa de irmão para lá, irmão para cá. Não, não se chamam irmão. Aqui nós chamamos, porque é bíblico. Nós fazemos parte da família de Deus, não é? E percebemos então que em Efésios 2,17, vindo Cristo, evangelizou a paz aos que estavam longe, gentios, não é? E aos que estavam perto, judeus, formando-os uma única família espiritual. No texto seguinte, não é? Logo um pouco mais, aliás, um texto anterior, 17, o apóstolo Paulo coloca esse texto aí, de que nós somos uma única família espiritual. Irmãos, das várias metáforas, analogias que nós temos em relação à igreja, e aqui nós lembramos de quais delas? Lembramos da igreja como edifício, não é? Uma construção, lembramos da igreja como um rebanho, lembramos da igreja como povo de Deus, lembramos da igreja como exército de Deus, lembramos da igreja como corpo de Cristo, que o apóstolo Paulo faz muito menção. Então, essas metáforas todas, essas analogias todas em relação à igreja, nós temos a metáfora, a analogia da família de Deus. Nós somos família. Aqui, Deus, por sua graça, concedeu de que um grupo pequeno, no dia 19 de setembro de 1913, aqui fosse organizado em Aracaju, e organizasse a primeira igreja, mas era muito pequeno. Eram 13 irmãos que depois foram agregados a mais alguns, segundo a pesquisa que Sandra fez, e chegavam a 30 pessoas no início. E pela graça de Deus fomos. Eu lembro da Piba, em 1980, não é? O menino aqui, e outros aqui hão de lembrar, a igreja com pouco mais de 300 membros. Mas hoje nós temos muito mais, e juntando não apenas a Piba, mas os batistas em Sergipe, fazendo parte dessa família, e os nossos irmãos de outras denominações. Mas aqui eu quero tratar especificamente a igreja no sentido local, certo? E nós percebemos então que o objetivo do apóstolo Paulo era dizer que nós fazemos parte dessa família. E eu quero aqui então destacar algumas marcas dessa família, onde os seus integrantes, não é? Os membros dessa família, devem ser objetos de atenção nesses seguintes pontos. Então, o primeiro que eu coloco aqui é que nós devemos fazer parte da família de Deus e sermos acolhidos. Acolhidos, não é? A igreja é uma família onde precisa haver acolhimento. Interessante, nós temos um ministério, criamos, né, um ministério de acolhimento, né, que é justamente porque, pelo fato de ser uma igreja de porte para o nosso estado, porque existem igrejas enormes, né, em outras partes do Brasil, às vezes o fato de alguém entrar aqui, ele precisa ser acolhido, ser bem recebido, mais do que aquela saudação que a gente faz aos domingos, não é? Que o meu maior medo é que aquilo caia no mecanicismo. Precisa ser vivido, não é? Esse acolhimento. E em Romanos 15:7, o escritor Paulo, ele diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Olha aí. Então, vem de uma forma imperativa, um mandamento. Então, a família de Deus, o fato de ser igreja, precisa acolher, né? Esse fato de acolhimento é receber. Aqui, os nossos cultos são cultos públicos, de portas abertas lá. Quem quiser entrar, pode entrar aqui. Para ser membro da igreja é outra história, né? Nós sabemos muito bem. Mas o acolher, chegar aqui, nós não fazemos a acepção de ninguém, porque entendemos que essa é tarefa da igreja. E no sentido específico do acolhimento aos membros da igreja, aos membros dessa família, nós chegamos a pensar que onde é que nós somos naturalmente mais acolhidos? Às vezes tem alguns reveses no meio da família. Mas a família, ela tem o dever
E é ela justamente que vai ter que nos amparar quando nós mais necessitarmos. Quando mais necessitarmos, é a família, é um parente. Talvez, certamente, né? Vou dizer talvez não chegue todos os familiares. Mas se espera que a família, até juridicamente, né, Diácono Janito? O Estado, através das leis, diz, olha, a família, não quer saber, é sogra, tem que cuidar. Não é? É sogro, é cunhado, né? É família, porque cunhado também é parente, né? Vai ter que cuidar. É bisneto, é bisavô, vai ter que cuidar. Então, o acolhimento é fundamental, irmãos, enquanto sermos famílias de Deus, para que socorra no meio da igreja. O segundo é nós sermos amados. A igreja é um lugar, deve ser um lugar de amor. Não um amor de boca para fora, mas um amor, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo lá a igreja em Tessalônica, no primeiro capítulo, lá, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Eu tenho conhecimento da obra do amor de vocês, o amor de vocês, o trabalho de amor. E eu pregando um tempo atrás sobre esse texto, eu disse que ali, a ideia de amor ali, é você amar o outro até colocar a língua para fora, ou seja, até você se cansar. Ali, aquele trabalho de amor é nesse sentido, de você amar, não é? E quando pensar que já amou tanto, você ainda amar um pouco mais até chegar à exaustão. E Pedro, escrevendo a sua carta, na capítulo 1, versículo 22, ele diz, agora que vocês purificaram a sua vida, pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. A igreja deve ser uma comunidade de amor. Uma comunidade de amor, não é? E amor aqui, no sentido do amor de Deus mesmo, mas o amor fraternal. Aquele amor que nós temos com o nosso irmão. Baseados, é claro, no amor maior e superior, que é o amor de Deus, que os gregos chamavam de ágape, né? O amor agapau, aquela coisa de sentir de amar, baseado num amor maior de 1 Coríntios 13, lá quando o apóstolo Paulo escreve, mas um amor fraternal, o amor que suporta o irmão. Isso ele tratou muito bem o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 11, indo lá até o versículo 17. Então, que seja um amor fraternal sincero, um amor sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Irmãos, nós só somos provados se amamos o outro, não é? Quando de fato o outro mexe muito com a gente. Porque amar os fáceis e amar os bons, oh meu Deus, como a gente queria, não é? E é mais fácil. Tem gente que a gente ama assim de graça. Ou é só comigo que acontece isso, mesmo sendo pastor? A gente não simpatiza, vamos dizer assim, com a pessoa. São pessoas que são dóceis. Lembre-se daquela pessoa que você olha assim e diz, meu Deus, que bênção de gente. Mas e os mais difíceis? E que são ovelhas de Cristo? Que são ovelhas de Cristo, né? E aí a gente não vai sair dizendo quem é e quem não é. Não é da nossa alçada dizer, isso aqui não é ovelha de Cristo, isso aqui parecendo com outro tipo, né, de comportamento que não é de crente. E pode ter no meio da igreja, mas não é alçada nossa, sair dizendo quem é crente e quem não é. Quem vai para o céu e quem não vai. É a alçada nossa, nós amarmos uns aos outros com sinceridade e de todo o coração. Esses aí, irmãos, são desafiadores, mas nós precisamos até diante deles colocar um amor em evidência que seja um amor sincero e fraternal. É desafiador, mas é isso que a palavra coloca diante de nós. É aquele filho, não é? Que não deseja a família nenhuma, o filho ingrato. É aquele filho que os pais fizeram de tudo já. Ele tem de tudo, não é? E ele recebeu regalias, ou ela, não é? E ele tem, mas a ingratidão dele é tão grande, não é, que ele não sabe reconhecer
o que os pais, a vida dos pais, o que os pais suaram, né, durante a trajetória de vida deles, para dar hoje, não apenas dar, mas ser. Porque dar as coisas aos filhos, nós às vezes temos, gostamos de dar o melhor, mas sermos o melhor que podemos. Mas às vezes a ingratidão de filhos, a gente nota em um lá e outro, né? Isso claramente. E às vezes vai, né, o pai, a mãe embora, parte e depois se fica o remorso muito grande no coração daquele filho, daquela filha. Então é amarmos de coração e de forma sincera e de todo o coração. Mas na família de Deus também nós precisamos instruir uns aos outros. Precisamos ser instruídos, né? Discipulados, ensinados. A igreja é uma grande escola, ela precisa focar no ensino da palavra. Aqui nós estamos pregando, mas estamos ensinando também. Aqui nós temos o foco no ensino da palavra. Oh Deus, dá-nos a graça de preservarmos a escola bíblica, não é? Em nossa igreja, nessa família de Deus, porque faz-nos crescer. Temos instrução mais do que conhecimento bíblico, porque nós estudamos a palavra para praticar a palavra. Não é? Em Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, olha aqui, e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Ou seja, ensinem-se uns aos outros. Que vocês tenham um coração discipulador uns pelos outros. Tem gente que tem interesse muito grande de conhecer as verdades da palavra de Deus e se debruça, e quando ela vem para o Evangelho, ela vem com desejo de aprender e aprender as coisas de Deus, não é? E nós percebemos isso, o quanto é maravilhoso e o quanto também nós precisamos de pessoas na igreja que possam ter o dom de mestre, compartilhar a Bíblia, né? Instruir uns aos outros. Mas nós vamos adiante e vamos perceber que nessa família também nós precisamos ser exortados, inclusive dentro da visão e missão da igreja, aqui da PIBA, não é? Nós temos esse termo lá bem usado, que cabe a nós exortarmos uns aos outros. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo, ou seja, exortar uns aos outros. Tem gente que não gosta de ser exortado, nem por pastor, imagina pelo irmão, não é? Mas nós precisamos exortar. Eu mesmo não tenho problema algum, só é o tempo de perceber que ele precisa da exortação, se ele necessita. E como chega, às vezes, o conhecimento na rede social, hoje o tempo é curto para ver, mas às vezes por outro que a gente posta de igreja e vai, e às vezes tem gente até que nos mostra, não é? E manda para a gente. Alguns irmãos colocando algumas fotos que não deveriam estar ali, não é? Por exemplo, nós não sabemos que o que a Bíblia coloca claramente é a embriaguez, não é? Ela condena a embriaguez. Conheço gente que faz uso de vinho, certo teor alcoólico. Não se escandalizem não, conheço até pastores que fazem isso. Eu, irmãos, particularmente sou avesso a isso, né? Eu não faço uso, não concordo. Porque li há um tempo atrás de que há um percentual considerável aqui entre nós mesmos, mesmo aqueles que nasceram do Evangelho, mas há um percentual, né, considerável de pessoas que elas vão ter a tendência a se tornarem alcoólatras, e nenhum alcoólatra começa no nível que ele está, de alcoólatra. Ele começa aos poucos. Então eu particularmente não faço uso, não quero aqui, né, condenar, mas vejo que
é um caminho que eu não aconselho. Principalmente quando se trata, né, de questões que se causam uma certa dependência. Os irmãos que são aqui da área de saúde sabem muito bem isso. E vai gerando, o organismo vai pedindo um pouco mais, e mais, e mais, e mais. Daqui a pouco se está envolvido como um vício, né? Então, a rede social a gente às vezes vê. E aí eu não temo em chamar para exortar, conversar. Ou às vezes ir lá, né? Se tem o WhatsApp, envio, se for membro da igreja. Se for membro da igreja, eu me sinto no dever de fazê-lo, né? Às vezes algumas fotos com as roupas de nossas crianças, nossos filhos, e hoje inclusive é um dia contra o abuso, né? A adolescência e infância. Algumas fotos muito íntimas que se coloca de filho que não deve estar na internet. Porque tem pedófilos lá, né, na rede social, que eles pegam ali aquelas fotos. Então assim, enfim, eu estou trazendo alguns exemplos, e outros que ocorrem na família de Deus, com os nossos irmãos que precisam ser exortados. E principalmente se você é muito próximo a alguém, ou não. Mas se você for próximo, é do seu círculo de amizade, esse irmão, não hesite. Às vezes a gente fica cheio de dedo de chamar a atenção. Eu tenho alguma dificuldade de falar com dízimo e oferta. Quando prego sei cheio de dedos mesmo, mas devo pregar. Mas exortar o outro em amor, com sinceridade, no intuito de trazer a exortação para que aquela prática seja deixada de lado, nós devemos fazer, não é? Às vezes não tem a sabedoria, esse é o outro ponto. E alguns irmãos chegam e, sem sabedoria, colocam a forma de exortação que não é exortação que vai trazer bem coisa nenhuma, porque você não teve a habilidade de fazer em amor. Você já chegou julgando, você já chegou condenando, não é? Você já, quem sabe, se colocou num pedestal acima e se usou como exemplo. Então aí, por favor, não faça não. Se for assim, não faça. Né? Deus vai dar sabedoria a outros e essas pessoas serão exortadas por outros. Então esse é um outro ponto também. Mas nós vamos caminhando e vamos perceber que nessa família de Deus, nós precisamos também ser disciplinados. Disciplinados. Hebreus 12:11, o escritor ele diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Disciplina, nós sabemos, e a Igreja Batista, não é? Respeitamos outros irmãos de outras denominações que fazem, mas, irmãos, temos uma tolerância em amor. A pessoa só sai quando ela diz: olha, eu não quero mesmo conversa, eu não quero mudar mesmo nisso que eu estou praticando, é um pecado declarado e que eu não quero fazer parte mais da igreja, então aí não há outra situação. Mas enquanto pudermos tratar em disciplina, às vezes de deixar até, quem sabe, um momento, um tempo, né? A pessoa sem o exercício que alguns segmentos usam, mas a disciplina, uma forma de disciplinar é a própria exortação, a correção, a busca pela correção. E nós percebemos aqui que na família, quando criamos nossos filhos, nós fazemos isso, né? A disciplina, ela traz o bem, ela objetiva a saúde espiritual da igreja, da família. Às vezes as famílias dos disciplinados, no caso da igreja, eu que já estou há um tempo, é que às vezes não ajudam. Porque já ocorreu situação aqui de pessoas chegarem para mim, não é? Aí dizer: pastor, por que é que o senhor desligou? Aí o senhor desligou? Eu não desligo ninguém. Quem desliga é a igreja, não é? E quem desliga é a própria pessoa que está dizendo: olha, eu não quero deixar isso de lado, então eu não faço mais parte. Então, por que é que
desligou? Desligou porque a família tem disciplina. Não se pode ser, e não se deve, aliás, ser membro de igreja de qualquer forma. O argumento que às vezes a gente mais ouve, mas muita gente faz isso aqui. Não é? Aí quando a gente diz, diga aí o nome aí, quem é que faz? Mas muita gente é muita gente. Diga o nome, não é? Cite os nomes de que estão fazendo e o que está fazendo. Então, a disciplina na família de Deus ocorre. Cuidados, 1 Coríntios 12, 25, o apóstolo Paulo diz, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual o quê? Cuidado uns pelos outros, cuidar uns dos outros. É uma bênção quando a gente tem interesse. E pode ser que alguém desavisado, né? Desavisado não, porque quando é membro da igreja a gente já diz, tem um compromisso com a igreja, viu? Chega a dizer, eu não devo nada a ninguém. Se é membro da igreja, deve sim. Você tem direitos e deveres. Um dos direitos que você tem é você ter assistência espiritual até no hospital. Tempo desse, ficou difícil para entrar num deles, não é? Porque eu tive que chamar assistência social, porque a recepção, e olhe que a gente é orientado para não dar carteirada, né? Pastor Martins. A gente é orientado primeiro para cumprir as regras do hospital. Porque se o hospital chega e diz, não pode entrar aquele paciente não pode ter visita. Pronto, mas não era o caso. Já tinha gente lá da família, e eu, como pastor, é direito daquele que está internado lá receber assistência espiritual. E aí falei com o recepcionista, não, mas eu gostaria. Aí tive que me dizer, eu sou pastor. Eu disse, não, o senhor não vai poder entrar, porque já tem uma pessoa lá da família. Eu disse, espera aí. Aí eu digo, assistente social, Sônia, assistente social. A assistente social está cuidando, eu aguardo, eu espero ela. E aí foi quando ela veio, eu disse, ela disse, mas por que fizeram isso? Será que eles não sabem? Eles não sabem não, depois você diga para eles que eles não estão sabendo não. De que lá quem está internado tem o direito de receber, não é? A visita, não é nem eu que queiro aqui estar, porque eu não queria visitar dentro de casa, nem para o hospital, mas é direito cuidar uns dos outros. Então a sua vida, meu irmão, a minha vida e a sua vida deve interessar a nós aqui enquanto família de Deus. Tá certo? Interessa sim, nós precisamos cuidar uns dos outros naquilo que é possível, né? Naquilo que é possível dentro da família de Deus. E aí nós vamos para o último, né? Dessas ações que nós devemos ter como família de Deus, que é perdoar. Nós devemos ser perdoados, precisamos, na família de Deus, exercitar o perdão. E em Lucas 17:3, Jesus disse, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Ou seja, você tem que procurar, você que foi o ofendido, né? Você precisa procurar o ofensor, repreender, dizer, meu irmão fez errado comigo. Às vezes ocorre de que a gente tenta botar um pano quente, e dizendo, não, deixa o tempo passar. E aí fica lá dentro. Né? Agasalha ali dentro, não perdoa. O outro também não vai pedir perdão, porque ele acha que é se rebaixar. Falou às vezes alguma coisa, teve uma atitude que não devia. Porque eu fico assim, abismado, reitero, irmãos. No ambiente de igreja, é porque nós conhecemos o ser humano. No ambiente de igreja, a gente ter algumas questões de que ocorre às vezes de fala um com o outro, falta de amor às vezes, falta de trato, até de educação, de lidar um com o outro. Mas é procurar, o quê? Perdão. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Tem gente que fazem como há um ditado árabe, que tem gente que ela não quer, ela quer brincar com perdão e ela faz semelhante àquele que escreve na água. Aquele que escreve na água. Já se conseguiu escrever alguma coisa na água? Não escrevemos. Então, é a pessoa que ela chega, ela pratica alguma coisa,
Aí demonstra que, né, pediu perdão e depois pratica de novo e pratica de novo. Aí irmãos, né, ela está dizendo para mim, para você, diz, olha, eu quero brincar com você. Eu não quero brincar, não quero o seu perdão, eu quero fazer de você de tolo. Aí é outra história, né? Aí é outras questões que aí nós vamos ter que exercitar, não é? Não apenas a tolerância e o caminhar mais uma milha, mas se preciso for, como diz o apóstolo Paulo às vezes é muito claro, ele diz, esse aí que você vê que não tem como, porque ele quer brincar, não é, com os seus sentimentos, e brincar com coisa séria que é o perdão, esse aí você coloca como um gentil e publicano, não é? Então, perdoar. E nós vamos a algumas considerações finais. A igreja como família, irmãos, é unida pelos laços da fé e da comunhão em Jesus, está certo? Nós somos unidos pelos laços da fé e da comunhão. E o tronco aí, a ponte é Cristo. Todo cristão precisa de uma igreja para congregar, chamado não somente para crer, mas também para pertencer. Nós precisamos de uma igreja local para nós congregarmos, ou seja, de uma família. Tem crentes que hoje, eu já notei de um tempo para cá, em alguns que aqui chegam, depois vão para outra igreja, aí depois um domingo ele vem por aqui, né? Vai para outra, vai para outra. É um descompromisso de membresia. E gente que quando chegou aqui, a gente teve a informação, não é? Diz, olha, é um crente excelente, foi crente bom lá em tal lugar, mas aqui, quem sabe ele está fazendo assim esse passeio em igrejas, e isso não é em vão. É porque quem sabe a andança da vida cristã nos traz implicações sérias para o discipulado. Não é fácil, muitas vezes, viver uma vida cristã, não é? Com outro irmão. E aí a gente não tem um compromisso. Vem aqui quando, né, tem alguma coisa que nos interessa, mas vai a outra igreja, vai a outra igreja. Mas precisamos ter uma família para congregar. E por último, assim como numa família saudável, os irmãos mais velhos, aí no sentido não apenas de idade, não é? Mais maduros na fé, na família da fé, devem ajudar a cuidar dos mais novos, não é? As famílias maiores, e eu quero crer que não foi apenas a minha, eu estou dizendo para a gente aqui que teve família numerosa, né? Eu conheço, os mais velhos cuidavam dos mais novos, eles davam banho. Eu mesmo tinha a minha irmã Bila, né? Que é Elvira, filha, não está mais aqui com a gente, faleceu, mas ela que dava banho, né? Então, as famílias numerosas são assim, os mais velhos cuidam dos mais novos, no sentido não de responsabilidade, como se fossem pais, não, porque às vezes tem um filho mais velho que, pode ser que algum pai ou mãe queira dar responsabilidade como se fosse pai, não, é irmão, não é pai, não é cria, não é da pessoa, é irmão. Então o tratamento deve ser de irmão, o cuidado deve ser de irmão. E nós sabemos que isso na igreja traz bênção, quando os mais maduros auxiliam os mais novos. Aqui nós temos gente que foi auxiliada por gente madura no início da fé, não foi? Assim, e não foi uma bênção? Quem sabe gente que não está nem mais aqui hoje, mas que foi importantíssima na sua vida, no início da caminhada, né, da família de Deus. Irmãos, nós aqui finalizamos, esperamos que essa palavra, né, cale profundamente no nosso coração. No sentido desse mês de maio, nós entendemos que existem a importância dos lares, né, enquanto base da sociedade, a célula máter, como nós chamamos da sociedade, mas existe a igreja, né, que é essa família de Deus, aqui no nosso caso da PIBA, e a igreja num modo geral, sentido planetário que Deus tem preparado para morar, não é, com Ele. Vamos orar nesse sentido, pedir ao Senhor que essas ações elas estejam dentro em nós, para que possamos realizar enquanto igreja. Senhor, nós te agradecemos nessa noite pela palavra ministrada, te pedimos, ó Deus, que essas ações, todas elas, as 7 que nós aqui trouxemos, elas sejam vivenciadas por nós. Sabemos, ó Deus, que a palavra aqui foi explanada e como semente ela brote, ela germine em nosso coração.
Faz isso, Senhor, por tua misericórdia, para termos igreja saudável e famílias saudáveis. Essa é a nossa oração, fazemos em nome de Jesus. Amém.